Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, galeria. Bom dia, família suplementar. Nós acompanhamos esse calvário do suplementar desde o início da pandemia, quando a prefeitura fez uma manobra de antecipação de compra de vales e o dinheiro que era bom de chegar no bolso suplementar não chegava direito. Cada hora era um repasse, no mínimo, duvidoso. A gente não entendia as contas e, a partir daí, a gente foi entendendo o que de fato é o suplementar dentro da matriz de mobilidade de Belo Horizonte. E quando a cidade vem e aprova um subsídio, a prefeitura tem a disfarçatez de não atender à proporcionalidade. A prefeitura quer tratar o suplementar de forma diferente para menor, sufocando o suplementar, diminuindo a possibilidade dos recursos e, assim, estrangulando cada um desses brilhantes empresários que fazem esse sistema de ônibus complementar funcionar. Muito diferente de quem é dono de uma empresa de viação com muitos ônibus, com muitos funcionários. Cada empresa de suplementar é uma empresa quase que pessoal, familiar, porque o dono da empresa está ali batendo o volante. O dono da empresa, ele está ali tentando dar o máximo para levar o sustento para dentro de casa. E o que a gente está vendo é que na hora que a gente precisa de diversificar o nosso sistema de mobilidade da cidade, aumentar a concorrência, inclusive uma matéria, presidente Gabriel, muito interessante que foi publicada nesse final de semana pela Jovem Pan, um dos especialistas colocou que o nosso problema é de concorrência. O sistema brasileiro hoje tende sempre a levar para um oligopólio, o poder na mão de poucos. E o sistema suplementar, que nasceu com 300 permissões, é exatamente o que a gente fala de quê? De ampliação da concorrência. São várias pessoas trabalhando e operando o sistema. E quando a cidade passa pela discussão de aprovar subsídio, inclusive, vários sabem aqui da nossa posição, somos contrários a subsídio, mas se tem subsídio, o suplementar tem que ser respeitado, tem que ser proporcional. Então, eu vejo que esse momento hoje é um momento final. E tem pessoas aqui que vão ter a oportunidade ou de jogar uma pá de cal, como diz o vereador Irlan, na cova do suplementar, ou realmente fazer renascer, porque a gente precisa hoje de melhorar a mobilidade, não é de piorar mais não. A gente precisa de fazer com que esse sistema funcione bem, a gente precisa de ampliar linhas, colocar mais suplementares, a gente precisa de ajustar para que Belo Horizonte melhore. Agora, chega agora na Câmara, temos um veto. E aí começa toda a manobra política, né? A gente precisa de 25 votos. E eu tenho certeza que cada um dos vereadores aqui sensibilizado com isso, sabem da importância que é aprovar os 10% do suplementar. Se não aprovar, significa duas coisas. Primeiro, é reconhecer uma injustiça da proporcionalidade, porque o sistema suplementar tem que ser atendido na proporcionalidade do que ele carrega os passageiros de Belo Horizonte. Não é porque alguém quer mais ou menos, tem que ser técnico, tem que ser uma direção objetiva, e os 10% são isso. E o segundo ponto, a gente está carregando um problema que vem se amontoando já há um tempo, que é justamente o descompasso que foi feito entre o sistema das tarifas e os custos. Aliás, quem não está surpreso hoje aqui dos 25% que vai aumentar o diesel? Todo mundo sabe, 41%, 25% é o da gasolina. Olha que absurdo. Agora, vai aumentar o custo do sistema. E como que a gente vai resolver isso aí? Porque na hora de ficar falando lá em administrar artificialmente preços, não reconhecem que a gente vive numa economia de mercado. E a economia de mercado é isso. Nós precisamos de ter mais gente operando para a gente não ficar na mão de poucos. Porque enquanto Belo Horizonte ficou na mão de poucos empresários de ônibus, a gente viu o que aconteceu até hoje, esse sucateamento da mobilidade. Então,
faço dessa fala aqui um pedido encarecido aos meus colegas vereadores que votem pela derrubada do veto para que os 10% do subsídio cheguem ao suplementar. Obrigado, presidente. Gostaria de pedir encarecidamente para os meus colegas vereadores. Quem está aqui lotando essa galeria são as pessoas que trabalham, de fato, na linha de frente. Porque na hora que o prefeito vai fazer reunião com o sistema convencional, são restaurantes caríssimos, portas fechadas e pouco acesso. Aqui a gente tem a cidade real. Aqui a gente tem as pessoas que sabem muito bem o efeito que vai ser se esse benditos 10% não for aprovado. A decisão está nas nossas mãos. E eu gostaria que todos se sensibilizassem, porque quem está fazendo essa mobilização aqui está deixando de estar lá trabalhando e todo mundo está fazendo um sacrifício para que esse momento seja valorizado. Então, vamos derrubar o veto, não ao veto. Estamos em processo de votação. Registrem o voto no painel. Encerrada a votação, 23 votos favoráveis, 16 votos contrários, 1 abstenção. Fica, portanto, mantida esta parte do veto. Vamos agora ao segundo momento. Para declarar... Pode agora, senhora? Dia triste nessa Câmara, porque muitas vezes a gente sabe do processo legislativo. Primeiro turno, segundo turno, aí vem o veto. E na hora do veto é que a gente vê quem é quem. Porque a pessoa votar a favor no primeiro turno, votar a favor no segundo turno, soltar quase que fogo de artifício, que em Belo Horizonte agora está proibido, mas fazendo um carnaval na rede social, para na hora que chega aqui, na hora H do veto, pular fora, gente, isso dói. Sabe por que isso dói? Porque nós, parlamentares, cada um tem o direito, obviamente, de ter seu voto, mas sai como a Câmara aprovou ou a Câmara rejeitou. E hoje, a Câmara aprovou o veto do prefeito, um veto errado. Infelizmente, não vamos desistir, mas foi uma derrota lastimável.